e de tantos benfeitores. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Vamos tentar de novo. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Dizer a vocês da nossa alegria de poder retornar aqui a esta casa, dizer que é com muita alegria que sabemos e queremos aqui registrar o nosso apreço por esse trabalho que tem sido desenvolvido pelo GBM, Grupos de Estudos Espíritas Bezerra de Menezes, dentro do Congresso Nacional. Iniciativa muito louvável. Nós temos um ponto de luz, um ponto de esclarecimento, de socorro para os espíritos e também para nós, os encarnados, que tanto necessitamos do Evangelho do Cristo. Hoje nós iremos falar sobre a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência. Esse seminário, essa palestra, ela está gravada em CDs e DVDs. Nós trouxemos alguns para a venda, toda a renda destinada ao GBM, ao grupo de vocês, e também alguns para deixarmos na biblioteca aqui do Congresso, para empréstimo gratuitamente. E trouxemos o seminário que nós fizemos aqui no GBM, mas em outras versões, em outros locais, gravado com mais tempo, em outras casas espíritas, a depressão e a terapia do amor, em 4 CDs ou DVDs, com as palestras Depressão, Causas, Consequências e a Terapia do Amor, onde apresentamos Jesus como o maior psicoterapeuta de toda a história. Falamos uma abordagem geral sobre as 4 principais causas da depressão. A segunda palestra, Auto-perdão, Felicidade sem culpa, porque há muito sentimento de culpa inconsciente, que nós trouxemos da Idade Medieval, e que pode ser também uma das causas para a depressão. Nós trouxemos também depressão e obsessão espiritual, a influência dos espíritos na obsessão e a importância do autoconhecimento. E por fim, depressão e desapego, a alegria do trabalho no bem. Temos também CDs e DVDs sobre casamento, divórcio e lesões afetivas, Bezerra de Menezes, o médico do amor, a felicidade do espírita e a alegria do trabalho no bem, a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, a sublime missão da maternidade e alternativas ao aborto. Temos também Perdão, liberte-se da mágoa e seja feliz, e também a palestra... Bom, me fugiu agora todos os títulos, mas são 14 títulos ao todo. Nós trouxemos também um seminário de Alberto Almeida, um dos maiores palestrantes do Brasil. Trouxemos o seminário com Vanderlei Soares de Oliveira, gravado aqui no GBM, Mereça Ser Feliz, em DVD. E trouxemos também uma palestra do Divaldo Franco, Alegria de Viver, em CD. O seminário que ele realizou domingo, aqui, 17 de abril de 2005, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson. E também 3 seminários da Sueli Schubert, sobre 3 temas distintos: origens do sofrimento, mecanismos da lei de ação e reação, e transtornos mentais e obsessão. Estão todos ali ao final. Quem quiser adquirir hoje pode levar. Quem não veio prevenido pode levar para pagar depois. Só não pode pagar na outra encarnação, mas nessa nós aceitamos cheque predatado, vale transporte, até bônus hora estamos aceitando extraordinariamente. E dizer para vocês que aproveitem e ajudem a casa espírita de vocês através da aquisição dos CDs ou DVDs, que estarão também disponíveis para empréstimo gratuitamente. Então vamos iniciar o tema de hoje, rogando a Jesus, que é o mestre inesquecível de nossas vidas, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, abençoe essa casa, o Congresso Nacional, abençoe a toda iniciativa de levarmos paz, esperança, felicidade aqui no nosso querido Brasil. A reencarnação não é uma doutrina moderna. Não foi a doutrina dos Espíritos que nos trouxe pela primeira vez a crença na reencarnação. Ao contrário, nós temos registros de há mais de 5.000 anos, desde o Antigo Egito, o Oriente milenar, na Índia, na China, a crença na reencarnação.
nós vamos encontrar num dos livros mais antigos da humanidade, o livro dos Vedas, escrito há 4.500 anos atrás, há os registros sobre a reencarnação. Os egípcios acreditavam, inclusive, que era possível ao homem reencarnar num animal, e por isso adoravam alguns deuses em forma de animais, o que se tornou depois conhecido como metempsicose. O que a doutrina dos espíritos vem nos esclarecer não ser possível, porque o espírito nunca retrograda, mas sempre avança. Portanto, não é possível ao homem encarnar como animal. Nós vamos ver, inclusive, na Cabala judaica, nos ensinamentos reservados somente aos iniciados do judaísmo, a crença na reencarnação com o nome de Gilgum, como nos diz Divaldo Pereira Franco. Nós vamos ver Sócrates e Platão defendendo a reencarnação. A doutrina de Sócrates e Platão eram reencarnacionistas. Então nós vamos ver todo um passado falando sobre reencarnação, e nós trouxemos aqui um texto que será distribuído ao final, onde apresentamos 37 religiões, filosofias, doutrinas que aceitam a reencarnação. Há um documentário em DVD produzido pelo canal Discovery Channel, o canal internacional de televisão a cabo, com o título Past Lives, Stories of Reincarnation. Reencarnação, histórias de vidas passadas, onde esse documentário nos apresenta uma estatística dizendo que atualmente na humanidade 2/3 da população mundial são reencarnacionistas. E se deve à grande população da Índia, da China, do Oriente de um modo geral, e a crença na reencarnação está cada vez mais difundida no Ocidente. Porque nós temos no hinduísmo, no budismo, em tantas doutrinas extraordinárias, a crença na reencarnação. Então apenas aqui no Brasil, no Ocidente, nós temos a impressão que a reencarnação é minoria, mas não é. 2/3 da humanidade acredita na reencarnação. E Nazareno, por que é importante estudarmos a reencarnação? É porque a maioria dos nossos irmãos de outras religiões, que veem com bons olhos a doutrina espírita, admiram o trabalho assistencial, a caridade, a simplicidade das práticas espíritas, quando chega no ponto da reencarnação e ressurreição, eles pisam no freio. Porque eles dizem, eu acredito na ressurreição, como está escrito na Bíblia. E eles têm razão. Na Bíblia, nós não encontramos grafada a palavra reencarnação. Apesar de que nos seus originais, no grego koiné, no aramaico, nós vamos encontrar a palavra paligênese do grego, sendo traduzida não por reencarnação, que é o seu significado exato, mas sim por renovação em 2 passagens. Vamos encontrar também, como nos diz Allan Kardec no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição, porque eles não tinham tantas palavras naquela época como temos hoje. As pessoas eram muito simples. A grande maioria da população era composta por pastores, por camponeses, por agricultores, pescadores, pequenos comerciantes, carpinteiros, criadores de cabras e de ovelhas, e a maioria delas não sabia sequer ler ou escrever. Nós não tínhamos toda a riqueza gramatical, dezenas de milhares de palavras que temos hoje. Então, uma mesma palavra era utilizada para significar reencarnação e também ressurreição. As duas sendo utilizadas pelo termo ressurreição. E nós vamos ver que, por conta disso, as tradições que chegaram até hoje, milenares do judaísmo, eram passadas de boca em boca, porque as pessoas não sabiam ler nem escrever. Somente os altos funcionários, os escribas, os doutores da lei, os fariseus, é que tinham normalmente o conhecimento da leitura e da escrita. As pessoas escreviam em papiros e pergaminhos, com um bico de pena, escreviam em couro de carneiro ou de animais, e aquele ensinamento era muito complicado, muito demorado, e a própria linguagem, o grego antigo, koiné, ele não tem
pontuação, prejudicando a interpretação que nos chega até hoje. Mesmo o latim, também antigo, para que foi traduzida a Vulgata, não tem, por exemplo, um pronome distinto para o e uns. E aí nós talvez tenhamos por isso a crença em o Espírito Santo, quando a melhor tradução talvez fosse um Espírito Santo. Porque existem vários Espíritos Santos, como são os anjos. São Espíritos Santos, Espíritos puros, Espíritos elevados. Então a reencarnação, antes também de nos determos ao seu estudo histórico que faremos hoje, ao estudo científico, às evidências que hoje a ciência nos traz a respeito da reencarnação, também entraremos aqui às críticas dos nossos irmãos de outras igrejas que defendem que a Bíblia condena a reencarnação. Numa passagem em Hebreus 9:27, nós trataremos sobre esse assunto também hoje. Nós queremos dizer a vocês que antes de interrogar tudo isso, nós temos que nos perguntar por que a maioria de nós não estuda a reencarnação. E o amigo espiritual, através da inspiração, nos diz: Nazareno, nós não estudamos a reencarnação porque muitos de nós não queremos reencarnar. Muitos de nós, se pudéssemos, não voltaríamos aqui à Terra. Nós não aprendemos a amar a vida, nós tão simplesmente tememos a morte, o que é diferente. Mas nós não amamos a vida ainda. E temos dificuldade em aceitar a reencarnação. Então nós vamos estudar que tem uma causa psicológica para isso. Além de nós, os espíritas, os reencarnacionistas, sermos muito tímidos ainda na divulgação dos nossos conhecimentos. Nós vamos entender também, por exemplo, uma pergunta que deveríamos dar início à nossa palestra de hoje. Será que a encarnação é possível? Antes de falarmos sobre a reencarnação, vamos estudar a encarnação. A maioria das doutrinas, a maioria das religiões defendem que somos um espírito, uma alma habitando um corpo de carne. Então a encarnação de um espírito num corpo de carne é possível para esses nossos irmãos. Ora, mas se a encarnação é possível, e se Deus nos permite isso, certamente é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso aprendizado, porque Deus é a suprema inteligência do universo. Por que Ele não permitiria que nós habitássemos um corpo de carne novamente, mais de uma vez? Por que apenas uma única vez? Então os católicos, os evangélicos, que acreditam que nós podemos habitar um corpo de carne, o nosso espírito, por que não poderíamos habitar mais uma vez? Essa seria a primeira indagação. Mas, Nazareno, se você fala que os judeus acreditavam na reencarnação com o nome de ressurreição, por que a Igreja Católica não aceita mais a reencarnação? Divaldo Pereira Franco, no seminário A Reencarnação e a Bíblia, nos diz que não há nenhum registro na Igreja Católica condenando a reencarnação. O que existe, na verdade, é um concílio realizado em Constantinopla que condenou não propriamente a reencarnação, mas sim a doutrina platônica de Platão da pré-existência da alma. Então vamos estudar isso. Até o ano de 1553 depois de Cristo, no cristianismo primitivo, muitos doutores da igreja eram reencarnacionistas. Orígenes foi o principal nome, um grande defensor da reencarnação. Mas em 553 aconteceu um fato que mudou toda a história da reencarnação. Justiniano, imperador do Império Romano do Oriente. Lembremos da história naquela época. O Império Romano estava dividido entre Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Império Romano do Oriente, capital Constantinopla ou Bizâncio. E Justiniano casou-se com uma mulher extraordinariamente bela, de nome Teodora. Mas Teodora era uma meretriz. E depois de adentrar o palácio, de tomar posse como imperatriz, Teodora ordenou o massacre, a morte de todas as prostitutas que lhe conheciam. Cerca de 550 mulheres foram assassinadas. O povo ficou extremamente revoltado. Como é que uma mulher como essa, uma ex-prostituta, manda assassinar suas ex-colegas, suas ex-companheiras? E a ameaçavam com a crença na reencarnação, dizendo: você vai voltar e irá pagar todos os seus pecados. Ela revoltava-se.
Em outro momento, ela liderou, junto com seus generais, uma represália de nome a Revolta de Nica, onde ordenou a matança de 30 mil pessoas. O povo ficou extremamente revoltado, continuava a acusar-lhe e dizendo: você irá pagar seus pecados, você retornará. Como está escrito em Paulo, de Deus não se zomba, mas o que o homem semear, certamente colherá. Então Teodora exigiu do seu marido, Justiniano, que condenasse a reencarnação como uma doutrina herética, como heresia, porque ela não queria reencarnar. E como os homens são controlados pelas mulheres, José Raul Teixeira afirma que os maridos são a coisa mais boba que existe na alface da terra. Ou, como diz-nos Divaldo Franco, que as mulheres baixinhas controlam os maridos. Mulher baixinha é um perigo, meus amigos. Homem baixinho como eu, ao contrário, atrapalha a mulher. E Teodora, exigindo do seu esposo, ele que prometera a ela, após 9 anos do seu desencarne, ele mandou convocar o Papa, que estava em Roma, para realizar um concílio em Constantinopla. E o Papa disse: não, todos os concílios são aqui em Roma, mas ele exige que ele venha para decretar a reencarnação como heresia. O Papa recusa-se, e ele diz: se o senhor não vier, eu trarei ao fio da espada. Traga e traga seus bispos. O Papa foi, muito a contragosto, e muitos poucos bispos compareceram, de modo que aquele concílio, nos diz José Reis Chaves, católico, ex-seminarista, autor do livro A Reencarnação, segundo a Bíblia e a Ciência, nos diz que aquele concílio foi verdadeiramente um sínodo, porque havia uma representação dos doutores da igreja, poucos bispos, e que aquele sínodo foi incorporado às outras reuniões que se sucederam entre os anos 552 e 558, compondo um único documento que ficou conhecido como o Quinto Concílio Ecumênico de Constantinopla. Mas até aquela votação, onde condenaram não a reencarnação, mas a pré-existência da alma, Justiniano, ameaçando os bispos que votaram, lhe disse: se vocês não votarem contra a reencarnação, eu também passarei todos vós ao fio da espada. A votação foi por 3 votos a 2 contra a pré-existência da alma. Segundo essa doutrina de Platão, que nós espíritas acreditamos, o espírito pré-existe antes da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Ele é ligado naquele momento. Para a Igreja Católica, segundo esse concílio, Deus cria o espírito no momento da fecundação, o que nós não concordamos. Mas respeitamos essa opinião de nossos irmãos de outras religiões. E vamos ver então que a reencarnação esteve presente no cristianismo primitivo e que só a partir dessa data, 553, depois de Jesus, é que a reencarnação passou a não compor mais os cânones católicos. Dizem que cerca de 1 milhão de pessoas foram assassinadas em perseguição à crença na reencarnação. Nazareno, mas os espíritas acreditam na ressurreição ou só acreditam na reencarnação? Nós acreditamos também na ressurreição. É a doutrina da reencarnação e da ressurreição, elas não se excluem, elas convivem perfeitamente. Apenas havia um único nome para significar as duas coisas. Ressurreição vem do latim resurrectiones, que é o tempo supino do verbo resurgere, que significa ressurgir, erguer-se, relevantar-se, renovar-se. Nós acreditamos na ressurreição não da carne, mas do espírito após a morte para a vida imortal. E por isso Emmanuel, nos 4 livros famosos publicados pela editora FEB, Federação Espírita Brasileira, nos fala da ressurreição, mostrando o ressurgimento do espírito para a vida imortal. Ou, como o próprio Cristo afirmava a ressurreição, como sendo aquele estágio em que o espírito não precisa mais reencarnar, o estágio do espírito puro em que ele está livre da reencarnação em um corpo material. Seria uma das interpretações também sobre a palavra ressurreição.
Então nós espíritas acreditamos que Jesus apareceu sim ao final do terceiro dia, após a crucificação. Mas que ele não apareceu em um corpo de carne, mas sim num espírito materializado. Nós acreditamos que Jesus teve um corpo de carne na sua vida material, como está no capítulo 15 de A Gênese, como nos explica Allan Kardec. Apesar de alguns irmãos que respeitamos muito também, acreditarem que Jesus teve um corpo fluídico, como prega Rustem, de quem eu não conheço a obra e não posso me manifestar, mas respeito com profunda sinceridade. Porque esses irmãos, e um amigo espiritual me diz, Nazareno, não são as teses diferentes que separam as pessoas. Não é o rustenguismo ou a doutrina de Kardec que separam os espíritas. O que nos separa, em verdade, é o nosso orgulho, que nos faz querer prevalecer a nossa tese, dizendo que a nossa é que acerta e que a do nosso irmão está errada. Não é o fato de Jesus ser um corpo fluídico ou não que isso nos separa, porque nós podemos conviver perfeitamente, e eu convivo, o maior palestrante espírita de Fortaleza, Alcides, presidente do Lar dos Humildes, é rustenguista e é um homem exemplar, a quem muito admiro, amigo pessoal. Então, o respeito, e essa deveria ser a tônica que nos deveria mover, o respeito a todas as religiões, a todas as crenças. O nosso orgulho, a nossa vaidade intelectual é que nos divide. Então, na verdade, nós acreditamos que Jesus reapareceu materializado, o seu espírito materializado, porque os apóstolos eram quase todos médiuns. Vejam que ele apareceu e ficou diferente, tanto que muitos não o reconheceram. Apenas Madalena, no primeiro momento, e foi a pessoa a quem o Cristo fez questão de aparecer primeiro, a uma pecadora, a uma mulher que era discriminada pelos judeus. Não apareceu a Pedro, Cefas, a quem confiara o seu rebanho, nem apareceu a João, o discípulo amado, nem a Maria, sua mãe, mas aparece primeiro a Maria Madalena. E quando ela vai abraçá-lo, ele diz: Maria, não me toques, porque ainda não subiu ao Pai, mostrando que ele aparecera a ela em espírito. E dizem alguns autores espirituais, Amélia Rodrigues e alguns outros, que Jesus estivera nos mundos umbralinos, nas regiões abissais, e fora visitar Judas, porque um amigo jamais abandona o companheiro no momento da dificuldade. Jesus esteve diante de Judas, que estava tão conturbado com seu suicídio, que não o reconheceu, mas ele foi lá levar vibrações de amor, de esperança, àquele homem que mais tarde se tornaria um grande trabalhador do bem, em outras encarnações. E ele, possivelmente, por trazer em seu perispírito muitas emanações tóxicas das regiões trevosas onde esteve, como está escrito na Bíblia, que ele foi pregar nos infernos antes de subir aos céus, Maria, se o tocasse, poderia inclusive desencarnar, e por isso ele pede para não tocá-lo. Aparece aos discípulos a caminho da cidade de Emaús, conversa com eles na estrada, ceia com eles, e eles não reconhecem. Somente quando ele desaparece inexplicavelmente é que eles têm a certeza: o Mestre esteve entre nós. Quando ressurge para os apóstolos, eles também ficam incrédulos, ao ponto que Tomé lhe pede para tocar as chagas, e Jesus, materializado, lhe permite. Tomé toca as suas chagas e crê. E Jesus lhe diz: Tomé, tu crês porque viste, mas bem-aventurados são aqueles que sem ver puderam crer. Porque ele realmente deve nos ter aparecido de uma maneira diferente. O seu perispírito de extraordinária beleza deve ter ficado com alguma diferença do seu corpo físico, do seu corpo material. Vejam que Jesus, do alto da sua simplicidade, os apóstolos estavam no bote pescando quando veem à beira da praia, no lago de Tiberíades, que era considerado o mar da Galileia, e ele está fritando peixe, do alto da sua simplicidade. Então nós acreditamos que Jesus ressurgiu sim, após o terceiro dia, mas que ele surgiu não com corpo de carne, que a própria ciência nos diz que é muito improvável nós reunirmos os nossos átomos, o nosso corpo se decompõe, se desintegra, e seria muito mais trabalhoso
o Espírito se manifestar naqueles átomos dispersos em todo o planeta, do que habitar um novo corpo de carne, como o próprio Cristo, em 5 passagens, nos falou abertamente da reencarnação. Então, nós vamos ver que há sim no Evangelho 3 passagens sobre ressurreição. E Nazareno, como é que você está falando de reencarnação? Se no Evangelho o próprio Cristo operou 3 passagens de ressurreição. Quem se lembra aqui quais foram as 3 passagens? A filha de Jairo foi o primeiro, o filho da viúva de Naim e, por último, a ressurreição de Lázaro, a mais extraordinária de todas. Mas nós vamos ver que nesses 3 casos não se tratava de morte, mas sim de morte aparente, do fenômeno hoje catalogado pela ciência como catalepsia ou como letargia, que se assemelha ao metabolismo reduzido dos ursos polares quando hibernam durante o inverno, de outros, das tartarugas também, de muitos outros que ficam num estado muito lento de metabolismo, onde quase não se percebem os batimentos cardíacos, e que na verdade se tratava de uma morte aparente. Porque se Jesus tinha, e eu acredito que ele tinha sim, mas ele não revogou as leis de Deus, se ele tinha o poder de ressuscitar os mortos, por que ele só ressuscitou 3 pessoas durante os 33 anos atribuídos à sua vida aqui na Terra? Será que só desencarnaram 3 pessoas em 33 anos em toda a Judéia? Claro que não. Muitas pessoas desencarnaram e o Cristo não as ressuscitou. Não ressuscitou seu pai José, que desencarnara muito cedo. Não ressuscitou seu primo João Batista, que entre os nascidos de mulher, que era como Jesus dizia, daqueles que necessitavam reencarnar, os nascidos de mulher, era o maior de todos, mas ele era o Filho do Homem. Ele era o Espírito puro que já não precisava reencarnar. Foi a primeira encarnação dele aqui na Terra, porque ele era um Espírito muito antigo, que precedera ao próprio Abraão. Antes de Abraão eu já era, mostrando que a alma, o Espírito pré-existe ao corpo. Jesus é mais antigo do que Abraão. E alguns irmãos de outras religiões dizem, não, somente Jesus salva, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Esquecemos que a melhor tradução do grego seria, eu sou o caminho da verdade e da vida. E que todos aqueles que seguem o seu Evangelho estão sim no caminho correto. E que muitos outros mensageiros ele nos enviou, Buda, Moisés, Krishna e tantos outros, que vieram falar também do amor, da felicidade, da caridade, da prática do bem. Então Jesus é mais antigo. Antes de Abraão, eu já sou. A sua frase mostrando que é um espírito muito antigo que presidiu a formação do nosso próprio planeta há cerca de 5 bilhões de anos atrás. 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos. Então Jesus opera sim esses 3 fenômenos, mas nós vamos ver o próprio Cristo dizendo que não era morte, mas sim catalepsia. Mesmo nas tradições católicas, nas traduções evangélicas, está lá escrito, na filha da viúva de Jairo, quando Jairo pede a Jesus para curar sua filha, quando chegam à sua casa, estavam todos chorando porque a criança havia morrido. E Jesus exclama, por que chorais e estáis em alvoroço? A criança não está morta, mas sim dormindo. E riram-se dele. Ele adentra aquela casa, e diante daquela jovem que estava deitada, semi-morta, ele, do alto da sua autoridade, superioridade moral, com energia, mas com amor, lhe disse, Talita cum, ou seja, menina, eu te ordeno, levanta-te. E ela levantou-se para a surpresa de todos. Mas ele disse, a criança não está morta, mas sim dormindo. Era um fenômeno de catalepsia. Na passagem do filho da viúva de Naim, nós não temos nos evangelhos sinóticos, esses 4 que chegaram às nossas tradições católicas e evangélicas, nós não temos nenhuma referência sobre a catalepsia. Mas na ressurreição de Lázaro nós também temos essa passagem. Jesus estava com os discípulos
E chegam mensageiros da cidade de Betânia dizendo que Lázaro estava muito doente e pedem a Jesus que vá até lá. E Jesus não vai. Os apóstolos se entreolham porque ele era amigo de Lázaro. Mas Jesus continua a sua pregação e somente alguns dias depois decide dirigir-se a Betânia, dizendo aos apóstolos: nosso amigo Lázaro dorme, mas me vou para despertá-lo. E eles não compreendem. E seria muito difícil para Jesus explicar para aqueles homens simples, pescadores, o que era catalepsia, o que era letargia. Ele diz: Lázaro está morto, vamos até lá. E eles seguem com Jesus até a cidade de Betânia. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, recebem Jesus e lhe reclamam: Senhor, por que chegaste somente agora? Se tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Marta exclama isso. Maria, ao contrário, se compadece. E Jesus lhe interroga: Maria, tu crês que eu sou o Filho do Homem, que vim trazer a mensagem da Boa Nova ao planeta? E ela diz: sim, Senhor, eu creio. Pois leva-me até o sepulcro. Foram até lá, e diante de toda a multidão, porque já fazia 3 dias que Lázaro havia morrido, era muito conhecido na cidade, muitas pessoas estavam ali, e diante da multidão, Jesus manda afastar a pedra onde estava o túmulo, e faz uma prece comovedora, dizendo: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas permiti, Pai, que eu faça isso, para que a multidão creia em mim. E chora naquele momento, fremiu o seu espírito, e todos exclamam: ele amava Lázaro, veja. E ele exclama: Lázaro, sai para fora. E Lázaro surge, enfaixado ainda, para a surpresa de todos. As tradições bíblicas nos dizem que Lázaro já estava cheirando mal. E isso nós temos 3 explicações para isso. A primeira seria que o sepulcro havia sido utilizado por outros corpos e por isso já tinha um mau cheiro. Ou outros autores afirmam que doenças de pele eram muito comuns naquela época, as micoses e outras, muitas vezes até confundidas com a lepra. Nós não tínhamos a medicação que temos hoje. E que Lázaro possivelmente, junto com aquelas faixas, estava com algum problema de pele, que exalando mau cheiro. Ou a própria explicação da ciência, dizendo que a catalepsia, o fenômeno da morte aparente, produz o início da putrefação do corpo. As extremidades, as mãos, os pés, começam a roxear-se, exalando mau cheiro. A rigidez cadavérica já começa a tomar conta do corpo, e que por isso talvez Lázaro já estivesse com mau cheiro. Então, meus amigos, nós vamos ver que quando estudamos em profundidade a história, a ciência, a religião, nós vamos encontrar a reencarnação como sendo uma doutrina plenamente aceitável. Como nos dizia Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia, o doutor, o pai das doutrinas do estudo, que deram origem à parapsicologia, à metapsíquica, ele dizia que o que não é aceito em um século pode se tornar perfeitamente concebível no século seguinte. Então, se nós estudarmos a reencarnação, nós vamos ver em várias passagens o Cristo falando abertamente sobre a reencarnação. Vejam que os apóstolos criam sim na reencarnação. Quando diante do paralítico eles perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque havia no Antigo Testamento a passagem onde os judeus acreditavam que Jeová poderia castigar até a 3ª ou 4ª geração. E os estudiosos das interpretações bíblicas dizem que a melhor interpretação não é até, mas sim na 3ª ou na 4ª geração. Porque Deus, sendo Deus justo, ele não ia castigar o bisneto inocente, que não tinha nada a ver com a história, mas que o bisneto, que o trineto, poderia ser justamente o espírito do seu bisavô, do seu tetravô, reencarnando e suportando sim a lei de causa e efeito, que o Cristo nos falava, dizendo: embainha tua espada, Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido, mostrando a lei de causa e efeito de que nos falam os Espíritos. Então,
aquele paralítico não tinha karma. E Jesus lhe diz que ali ele estava para que fosse glorificada as obras do seu Pai. Então nós vamos ver também os apóstolos, quando Jesus interroga: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? O que dizem de mim? E eles exclamam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros afirmam que tu és o próprio João Batista ou algum dos profetas que ressurgiu. Mostrando que eles acreditavam na reencarnação, porque Elias havia vivido 600 anos antes de Jesus, só poderia ser o Cristo se tivesse reencarnado. Mas Jesus lhe explica que Elias já veio, mas não o reconheceram, e antes fizeram o que lhe aprouveram. E está escrito em todas as Bíblias, em parênteses, e todos compreenderam que ele falava de João Batista, porque João Batista era a reencarnação de Elias. E o anjo Gabriel fala a Zacarias, seu pai: teu filho virá no poder e na glória de Elias, e virá converter os filhos aos pais, mostrando que João Batista era Elias. Há muitas semelhanças na vida de Elias e de João Batista, inclusive a sua desencarnação. Elias havia vencido um torneio com os outros 100 sacerdotes de Baal, e quando vence aquele torneio, pede ao rei que mande decapitar, cortar a cabeça daqueles 100 sacerdotes. Adquiriram karma negativo da decapitação, e por isso submete-se, como João Batista, a perder sua cabeça, exigida por Salomé. O Espírito Humano nos diz que não era necessário João Batista desencarnar pela decapitação, porque ele havia feito tanto bem, e como amor cobre a multidão de pecados, como nos dizia Pedro, ou como o próprio Cristo dizendo que porque muito amou, seus pecados foram perdoados, ou como Emmanuel nos diz que o bem que fazemos aqui na terra é nosso advogado em qualquer parte, que o bem que fazemos modifica o nosso karma, o nosso passado, o amor apaga a multidão de pecados. Não era necessário que João Batista fosse decapitado, mas ele certamente o permitiu para cumprir-se as leis de causa e efeito, para comprovar também a crença na reencarnação. Então, João Batista morre semelhante a Elias. E vamos encontrar em outros profetas também, por exemplo, Francisco de Assis, nos registros sobre a sua vida. E também o próprio Chico afirmava que Francisco de Assis era João o Evangelista. Alguns autores defendem também que ele foi o profeta Daniel do Antigo Testamento. Nós vamos ver nessas 3 encarnações atribuídas a Francisco de Assis, a citação escrita: ele muito amou e por isso era muito amado. Era o discípulo amado do Cristo, onde Jesus recostava a sua cabeça, que foi o único que esteve aos pés da cruz. O mais jovem de todos contava com cerca de 16 anos de idade, quando Jesus foi crucificado. Então nós vamos ver a reencarnação explicando e nos fazendo entender muitas injustiças aparentes do planeta, pessoas nascendo em um lar rico, outras na miséria, outras nascendo na África e morrendo, 30 mil crianças todos os dias de fome e de desnutrição, do 0 aos 5 anos de idade. Nós vamos ver tantas aparentes injustiças, pessoas nascendo com deficiências físicas, deficiências mentais, que nós estudaremos no final da nossa palestra. Então, nós vamos encontrar na Bíblia, no Evangelho do Cristo sobretudo, 5 passagens sobre a reencarnação. Na passagem do diálogo célebre com Nicodemos, Jesus fala abertamente sobre a reencarnação, dizendo: não vos espanteis do que eu digo, mas é necessário nascer de novo. E Nicodemos, que entender a pergunta, lhe pergunta: mestre, como pode um homem velho como eu entrar novamente no ventre de sua mãe? E Jesus lhe explica que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é o Espírito. O Espírito sopra onde quer, ou seja, que ele ressurge onde lhe apraz. Ele reencarna em qualquer parte. Que existe o renascimento material, mas o renascimento do Espírito, comprovando a reencarnação. Se fosse uma crença equivocada, ele teria repreendido os apóstolos naquele momento
em que eles perguntam se ele era Elias ou Jeremias. Jesus jamais se omitiu diante do erro, mas sempre falou a verdade. Então, em outras passagens, nós vamos encontrar Jesus falando claramente sobre a reencarnação. Diante do cego de nascença também, não é? Que ele fala do paralítico também, que ele diz que não peques mais para que não te suceda coisa pior, mostrando a lei de causa e efeito se operando naquele rapaz. Então, nós vamos estudar aqui um pouquinho agora a questão dos outros dados, das outras evidências que nós temos a respeito da reencarnação. As evidências científicas sobre a reencarnação. Nós vamos encontrar hoje, sobretudo, nas experiências de regressão, realizadas não por religiosos, mas por psiquiatras, por psicólogos, por psicoterapeutas. Aliás, diremos aqui que só deveremos fazer a regressão através de um profissional da área de saúde, de um psicólogo, de um médico, porque não é qualquer aventureiro que está habilitado a proceder isso. E que a regressão, aqueles estudiosos que buscavam traumas da vida intrauterina ou do nascimento, começaram a acessar vidas passadas. E depois de muitos anos de pesquisas, foram em público defender a reencarnação. A memória extracerebral, que vai nos explicar muitas passagens. Nós temos hoje, e nesse documentário da Discovery Channel, 2.700 casos de crianças que lembram de vidas passadas. Registrados, pesquisados, confrontados os seus dados com os dados disponíveis para entender a reencarnação. Sendo pesquisadas na Universidade de Charlottesville, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, o Dr. Ian Stevenson, o Dr. Jim Tucker, na Índia, o Dr. Ramendra Nath Banerjee, estudando crianças que se lembram espontaneamente de vidas passadas, de casos surpreendentes. Nesse documentário são vários casos apresentados, mas um chamou muito a atenção. A criança de nome Ian, um menino de apenas 5 anos de idade, branquinho, louro, dos olhos azuis, uma criança belíssima, mas sofrendo de problema no coração. Ian tem um problema na válvula do lado esquerdo do miocárdio e já submeteu a 3 cirurgias e ainda assim não está recuperado. Respira e se movimenta com dificuldade. E ele se lembra de ter sido um policial, de ter reagido durante um assalto em uma loja e ter sido alvejado por bandidos. E a família conseguiu descobrir o jornal da época, onde está lá a história de um policial que foi alvejado por uma bala de revólver 22, e a bala alojou-se exatamente no mesmo lugar onde o pequeno Ian tem o seu problema cardíaco, na válvula esquerda do miocárdio, registrada no jornal. Vários casos. O Dr. Hernani Guimarães Andrade, hoje no Mundo Maior, um dos maiores pesquisadores espíritas do Brasil, psicólogo, no livro A Reencarnação no Brasil, nos apresenta 50 casos sugestivos de reencarnação. Nos mostra casos, inclusive, que nós temos fotos de marcas de nascença, cicatrizes, de uma jovem, por exemplo, que se lembra de ter desencarnado por um tiro de fuzil. Chora copiosamente quando é levada a lembrar-se dessa memória, e tem no seu corpo uma marca de bala, atravessando o seu corpo, saindo pela parte de trás, numa trajetória perfeita de balística. As 2 cicatrizes, com fotos registradas no livro de Hernani Guimarães Andrade, e muitos outros casos. Então nós vamos ver a reencarnação sendo comprovada através das pesquisas de vidas passadas. Nós vamos ver, desde a década de 60, o Dr. Raymond Moody Jr., que fez recentemente um seminário com o Divaldo Franco, nos Estados Unidos da América, no livro Life After Life, Vida Após a Vida, onde ele estuda as experiências de quase morte, das pessoas que se lembram, que são ressuscitadas pelos médicos, e que se lembram de terem visto, e as narrativas são extraordinariamente coincidentes, sobre ter visto luzes, parentes que vieram lhe receber, de narrarem casos, circunstâncias que não era possível eles estarem vendo, porque estavam na sala de cirurgia ao lado,
e eles contaram que viram seu próprio corpo sobre a mesa de cirurgia. Experiências de quase morte. O famoso iatista Lars Grael, aqui do Brasil, passou por ela e nos conta na revista Super Interessante como foi a sua experiência de quase morte, mostrando que o espírito sobrevive após a morte. Vamos ver a transcomunicação instrumental. Desde há mais de 100 anos, espíritos se comunicando, pesquisadores não religiosos, estudando e recebendo comunicações através de fax, de rádio, de telefone, de computadores, até de aparelhos de televisão, de espíritos se comunicando conosco. Nós vamos ver os instintos, nos diz José Rey Chaves, dos animais, como sendo também uma evidência da reencarnação. Como é que aquele bezerrinho, como é que aquele pássaro recém-nascido já sabe tanta coisa? O bezerrinho já fica de pé e já se dirige à sua mãe para sugar-lhe o leite. E os peixes que nadam quilômetros, milhares de quilômetros, para desovarem no mesmo local onde nasceram, quem lhes ensinou? Os pássaros que atravessam o planeta, as baleias que retornam ao Polo Sul para se alimentarem e procriarem nas águas quentes dos trópicos, quem lhes ensinou tudo aquilo? Então esse conhecimento nato dos animais seria, para esse autor, José Rey Chaves, também uma das evidências da reencarnação. Nós vamos ver doenças congênitas, a hereditariedade podendo ser um dos motivos, uma das causas da reencarnação. Nós temos hoje crianças, bebês recém-nascidos, sofrendo de cirrose hepática, possivelmente ex-alcoólatras reencarnando. Crianças nascendo com enfisema pulmonar, com câncer de pulmão, possivelmente ex-fumantes, voltando ao corpo de carne, trazendo as sequelas, as consequências no seu perispírito, não foram tratadas no mundo espiritual, por falta de tempo, por falta de elevação vibratória, de não ter sido possível terem sido tratadas no mundo espiritual, e os espíritos reencaminharem ao corpo de carne, que serve, nos diz André Luiz, nos diz Frederico Menezes, um dos maiores palestrantes do Brasil, da cidade de Pernambuco, baixinho, mas de um coração gigantesco, que o corpo físico é como se fosse um filtro, um carvão, uma esponja que absorve as imperfeições do nosso psiquismo, das nossas doenças, no nosso perispírito, no modelo organizador biológico que nos fala a parapsicologia. Que muitas pesquisas já comprovam que nós temos um corpo energético, não somente nós, as plantas também, que preexiste e sobrevive à morte do corpo. Então, até a amputação de um braço, de uma folha, o campo energético continua a existir. Pessoas que têm os membros amputados, muitas vezes sentem como se estivessem passando, sentem dores, como se estivessem passando sobre a água, sentem sensações inexplicáveis para os cientistas que acreditam estar a explicação somente no cérebro. Mas nós vamos ver também, por exemplo, os gênios precoces, crianças que sempre intrigaram a humanidade. Quem lhes ensinou tudo aquilo? Mozart, aos 4 anos de idade, compondo a sua primeira sonata. Aos 7, compondo a sua primeira ópera, e indo se apresentar a todos os reis da Europa. Champollion, que traduziu os hieroglifos. Pascal, um gênio como criança, que com poucos anos de idade já dominava a 32ª proposição de Euclides. Um gênio da matemática. Michelangelo, com 8 anos de idade, o maior gênio da pintura e da escultura, o seu mestre lhe dizer: levem essa criança daqui, eu não tenho mais nada para lhe ensinar. Ele já é mestre em pintura. Liszt, Goethe, tantos outros gênios que falavam 12 línguas com poucos anos de idade. Como explicar os gênios precoces? As crianças superdotadas, não seria talvez possível que eles tivessem memórias de outras vidas e trazerem aquele conhecimento para os dias de hoje? É a única explicação para nós reencarnacionistas. Então nós vamos ver também que o nosso próprio corpo se renova a cada instante. As nossas células, nos diz Francis Bowen, da Universidade de Harvard, elas se renovam a cada 5 anos, a cada 1 ano e 10 semanas. Todas as nossas células, exceto os neurônios cerebrais,
morrem e renovam-se a cada 1 ano e 10 semanas. As células da pele duram muitos poucos dias. As hemácias, os glóbulos vermelhos, duram apenas 10 dias de vida. Por que nosso corpo se renova a cada instante e por que não poderíamos habitar novamente um corpo de carne? Pesquisas com radioisótopos, através da radioatividade, demonstram que todos os nossos átomos se reciclam, são novos a cada 5 anos de vida. Então nós temos vários corpos em um só, numa mesma existência. E vamos encontrar também as críticas contra a reencarnação. A única passagem que eu conheço bíblica contra a reencarnação está em Hebreus 9:27, uma das cartas atribuídas a Paulo, mas que muitos exegetas, muitos doutores da Igreja Católica afirmam não ser uma carta escrita por Paulo. E se nós olharmos na Bíblia de Jerusalém, em muitas Bíblias que trazem a introdução às cartas, às epístolas de Paulo, falando os seus estudiosos, dizendo que aquela carta não foi escrita por Paulo, apesar do espírito humano ter dito que foi. Mas nesse ponto, eu vou me permitir ficar com os estudiosos da igreja, porque verdadeiramente não há a saudação inicial presente em todas as epístolas de Paulo. O estilo literário é completamente diferente, mas eles acreditam que essa carta foi escrita por um judeu, alguns anos após, e que foi incorporada e atribuída a Paulo. Mas está lá, na Bíblia de Jerusalém, nas Bíblias das edições católicas, os doutores dizendo que aquela carta provavelmente, muito provavelmente, não foi escrita por Paulo. E nessa carta nós vamos encontrar a frase: ao homem só é dado morrer uma única vez, e depois virá o juízo, porque assim como Jesus morreu pela remissão dos nossos pecados. Mais ou menos assim. E nós temos que nos perguntar: Nazareno, mas se tem essa passagem na Bíblia, nós não temos que acreditar nisso? Nós vamos ver que a Bíblia, na verdade, são com vários livros reunidos em um só. Eram tradições orais, que somente foram escritas e organizadas, unidas em um só documento, a partir do rei Salomão. Imagine quantas interpretações de boca em boca foram acrescentadas. Ou os copistas que traduziram as escrituras, que faziam as cópias. Nós não tínhamos a imprensa traduzida por Gutenberg tão recentemente. E foram passadas com interpretações, com interpolações, com tantos equívocos. Felizmente para nós, a tradução que chegou ao latim, do grego e do aramaico, feita por São Jerônimo, um homem extraordinário que era reencarnacionista, ele manteve no Evangelho, sobretudo, as passagens onde Jesus fala claramente da reencarnação. E ele exclamava, porque havia tantos evangelhos, como nós vemos hoje, os evangelhos apócrifos, o evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe e tantos outros. Ele exclamava: como pode a verdade estar em coisas tão diversas? E pediu muita ajuda aos céus para que ele pudesse realizar. Mas a doutrina da graça, a doutrina de se acreditar salvo é muito positiva, nos diz um amigo espiritual, que é melhor do que a doutrina da culpa, a doutrina do pecado da igreja medieval, que muitos de nós trouxemos para a doutrina espírita indevidamente. Se acreditar salvo é muito positivo para o espírito. E nesse ponto, os nossos irmãos evangélicos estão adiante de nós, nos diz esse amigo espiritual. Porque através do perdão de Jesus que eles acreditam estarem perdoados, se renovam, têm uma vida muito mais feliz, muito mais alegre. Então, nesse ponto eu prefiro ficar com Cristo de Deus. Porque nós temos que perguntar se todos aqueles autores da Bíblia têm a mesma autoridade? Não. Quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no planeta? Jesus de Nazaré. Eu prefiro ficar com Cristo, que falou 5 vezes, do que com aquela única passagem, supostamente de Paulo, que está em Carta aos Hebreus. Eu fico com Jesus nesse ponto. Então nós vamos ver que a reencarnação é sim um fato bíblico, que ela estava presente na cabala dos judeus com o nome Gilgum, que ela estava presente e está em tantas religiões ainda hoje. E vamos ver que é importante que nós façamos uma pergunta final nessa palestra de hoje. Se vamos reencarnar, aonde é que iremos reencarnar? O que é que vocês acham?
Vocês acham que nós viremos aqui para a Terra? Ou vocês acham que vocês vão reencarnar em Júpiter? Como alguns autores espirituais dizem que é morada de espíritos nobres? Não, meus amigos, nós vamos voltar aqui para a Terra. E vocês querem encontrar um mundo melhor quando aqui voltarem? Querem um mundo mais feliz, um mundo melhor? Então vamos começar hoje a fazer a nossa parte. Vamos ajudar as religiões, vamos ajudar a doutrina espírita a criar um mundo novo, para quando nós retornarmos aqui à Terra, encontremos um mundo mais feliz, menos injusto, mais amoroso, onde o amor seja regra e não exceção. E vamos lutar contra o aborto, porque nós queremos voltar, sentiremos necessidade no mundo espiritual de habitar novamente um corpo de carne, e talvez sejamos impedidos pela prática do aborto. Lutemos contra o aborto. Na hora de voltarmos agora, procuremos aqueles candidatos que são em favor da vida, que são contra o aborto. Então vamos nos juntar a esse trabalho do GBM, somar esforços e defender sim a vida em abundância, como nos falava o Cristo. Defender a vida por todos os meios, levando o esclarecimento dos problemas, das dificuldades que a pessoa passa, quem aborta e quem é abortado, para que possamos ter um mundo melhor, não adquirindo esse karma, mas reparando o mal com bem, com amor, adotando uma criança, levando esperança a toda parte. Dizer, meus amigos, que Deus não é injusto, que crianças que nascem com defeitos físicos ou mentais, elas mesmas provocaram aquilo. Não foi Deus. Deus não castiga, Deus não pune. Deus é a suprema inteligência do universo. Como pode a suprema inteligência castigar a ignorância? Como pode o amor castigar a simplicidade? Deus não castiga. Se eu cortar o meu braço nesta encarnação, ficar amputado, vocês irão dizer que Deus é injusto? Não, foi o próprio Nazareno que cortou. Não é verdade? E se eu reencarnar trazendo o braço amputado de outra existência? Por ter violado as leis de Deus, me suicidando. E não tendo sido possível ser tratado no mundo espiritual, porque eu não permiti, meu estado de remorso, de culpa foi tão grave que eu não permiti aos bons espíritos me socorrerem, é nascer no corpo de carne, nesse carvão, nesse filtro, e trazer aquela imperfeição. Deus é injusto por isso? Não. Então, crianças que nascem com defeitos mentais, com problemas físicos, muitas vezes suicidaram, deram um tiro em sua cabeça, lesando o seu perispírito no cérebro, atiraram-se de precipícios e por isso ressurgem na terra para serem tratados. Eles estão sendo curados ali, às vezes na existência de poucos anos, porque é somente o que é necessário para eles serem curados, o seu corpo espiritual. Então sigamos a nossa vida, lutemos em favor da vida, defendemos a reencarnação, levemos esse consolo, essa esperança, essa explicação para os nossos irmãos católicos e de outras igrejas, para que eles compreendam melhor e aceitem, respeitem a doutrina consoladora que os Espíritos nos trouxeram. E por fim encerrar a nossa conversa dizendo que Deus é bom para mim, cuida de mim e comigo vai. Jamais estou sozinho no meu caminho, comigo vai. Em meio à tempestade, eu sinto a sua mão que me ampara, que me sustenta, que me suporta em plena escuridão. Olhando no horizonte, por trás dos montes, eu vejo o sol nascer. Olhando ao azul do céu, eu vejo as estrelas e sinto o seu poder. O sorriso de uma criança descontraída, quanta beleza traz. Por isso eu canto e enxugo o pranto num Deus de amor e paz. Vou pela vida a cantar, a todo mundo anunciar a alegria desse amor, o amor de meu Deus, o amor de servir, o amor de amar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos.